E aí, pessoal, tudo certo? Vocês viram uma das medidas mais absurdas praticadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Pois bem, entre essas medidas do presidente que assumiu a cadeira presidencial agora no último dia 20 de janeiro, foi a deportação de imigrantes considerados ilegais por parte dele. Inclusive, de pessoas que nasceram em território norte-americano, que são filhas de pessoas imigrantes que já estavam lá e aí têm seus direitos protegidos, amparados pela Constituição norte-americana. Inclusive, teve uma decisão de um juiz federal negando os efeitos desse decreto, e aí por 2 semanas tem os efeitos sustados. Ele, depois desse período, tem que decidir se mantém ou não essa decisão liminar. E nesse mesmo ato, o presidente mandou deportar todo mundo que estava lá considerado ilegalmente. Brasileiros, muitos brasileiros. E ele determinou que essas pessoas fossem encaminhadas para os seus países de origem algemadas. Sim, algemadas no avião. A aeronave veio dos Estados Unidos, chegou em território brasileiro no dia 25 de janeiro, e numa escala que teve que parar para abastecimento em Manaus. Aí foi determinado que a Força Aérea Brasileira, FAB, fizesse o transporte até Brasília, capital, evidentemente, do Brasil. Durante, então, essa parada foi determinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que essas pessoas fossem desalgemadas. E aí, por recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF. Porque as pessoas estarem algemadas é um flagrante desrespeito aos direitos fundamentais. Eles não deixaram de ser brasileiros ou brasileiras. Então, é importante que se diga. Essa medida foi tomada lá nos Estados Unidos, mas em território brasileiro não tem mais qualquer tipo de aplicabilidade. Principalmente, e aí em primeiro lugar, porque fere a soberania estatal, soberania do Estado brasileiro, e, concomitante a isso, em segundo lugar, os direitos fundamentais daqueles brasileiros e brasileiras. Qual o crime que foi cometido? Em tese, estar em estado, no caso, em país de forma ilegal, mas pessoas com 20, 30, 35, 40 anos nos Estados Unidos, somente agora foram considerados ilegais. Bom, medidas autoritárias como essa, que visam um nacionalismo exacerbado, absurdo, e que ignoram tratados internacionais, ignoram a própria Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso já é costume se verificar em outros países, e nos Estados Unidos não é diferente. Mas o ponto é, evidentemente, que em solo brasileiro não recai qualquer medida, qualquer determinação dos Estados Unidos da América. Recai a determinação do presidente, da autoridade máxima, caso o presidente da República. E aí, por isso, essa ação, esse ato de retirar as algemas dessas pessoas e elas serem encaminhadas, então, para os seus estados de origem. Mas a discussão é essa. Soberania do Brasil no Estado brasileiro. E direitos fundamentais observados em relação a essas pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos para o seu país de origem, no caso o Brasil. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.